Sempre que a gente compra uma orquídea, ela vem florida, super linda, o vegetal dela sempre vem impecável, né? Uma planta bem legal. Só que com o tempo, se a gente não toma alguns cuidados necessários, essas plantas acabam morrendo. Elas apodrecem e morrem com muita facilidade e muita gente acaba falando, né, que os produtores aí cultivam essas plantas em substratos ruins, que mantêm muita umidade, exatamente com o intuito de matar essas plantas, né, assim que a gente compra. Mas será que isso é verdade? Será que não tem alguma outra coisa por trás disso, de onde eles plantam as orquídeas? Porque olha só para vocês verem, pessoal, essa planta chegou para mim nesse substrato. Olha só a situação que tá o substrato que essa orquídea está plantada. Isso aqui mantém umidade demais, e aí se a gente não tomar os cuidados necessários, ela vai acabar morrendo muito rápido. Então hoje eu vou explicar para vocês o porquê que sempre quando a gente compra uma orquídea dessa, ela sempre vai vir em um substrato muito ruim e que mantém muita umidade. Se vocês não replantarem rápido, ela acaba morrendo. Então bora pro tema de hoje, vamos descobrir por que que elas sempre vêm plantadas nisso. Então, gente, para a gente iniciar o vídeo aí, né, eu já vou falando para vocês que, na verdade, o intuito, né, do pessoal aí que produz essas plantas não é que elas morram logo após você comprar, logo após você levar para sua casa. Por quê? Geralmente, em um cultivo comercial, ele é totalmente diferente de um cultivo doméstico, né? Onde elas são cultivadas aí em larga escala para poder ser comercializadas, né? Elas estão sempre em estufas fechadas, onde não pega chuva, estufas climatizadas, com a umidade certa, a frequência certa de regas. E aí, para eles não gastarem muito com rega, ficar sempre molhando essas plantas em substratos que secam muito rápido, eles sempre vão estar plantando elas nesses substratos aqui, ó, que vão manter um pouco mais de umidade exatamente para não precisar ficar molhando demais, entendeu? Então, em um cultivo comercial, lá nas estufas, onde elas são cultivadas, cuidadas, né, e chegam lindas desse jeito, por que que elas conseguem se desenvolver nesse substrato? Exatamente por isso, a frequência de regas, né, é perfeita. Eles sabem exatamente o tempo que vai levar para molhar, o tanto que tem que molhar, o tempo que vai levar para poder secar esse substrato, né, para não apodrecer essas plantas. Então é totalmente diferente. No cultivo comercial é tudo regrado, tudo organizado, as regas, né, no dia certo. Eles esperam sempre essa umidade ir embora para depois molhar novamente, e eles têm esse tempo, né? Quando chove, por exemplo, lá dentro onde elas são cultivadas, não vai cair chuva, não vai molhar elas com a água da chuva. Se você pega elas, compra, deixa em casa, molha muito e deixa na chuva, vai morrer, vai apodrecer. Então o intuito do cultivo aí comercial, né, quando eles produzem essas plantas, não é matar elas quando elas chegam aí na sua casa, e sim para eles poderem economizar um pouco aí nas regas, né, e não precisar ficar sempre molhando praticamente todos os dias. Exatamente por isso que elas nunca vão vir plantadas em um substrato que seca totalmente rápido, né? Por isso que é muito importante, eu sempre passo aqui para vocês, comprou, replanta, não deixa, gente, porque se vocês deixarem, sempre vai ter uma coisa para manter a umidade exatamente por esse meio de cultivo, e não tem como a gente tá comparando, né, um cultivo em escala comercial, onde são milhões de plantas que eles têm que cuidar de todas elas e fazer todas se desenvolverem igualmente, né? Não dá pra gente comparar esse tipo de cultivo com um cultivo doméstico caseiro que a gente tem, né, no quintal da casa da gente aí, onde não tem nada para proteger aí da umidade, né? Se chove, as plantas molham, se não chove, não molha. Então assim, é totalmente diferente, né? Por isso que é importante você comprar e replantar para não acabar perdendo, né? Então assim, muita coisa acontece também, porque o que que acontece? Eles cultivam lá nas estufas climatizadas, onde tem o ambiente correto que vai fazer elas se desenvolverem nesses substratos que elas vêm, né? Porém, quando elas vão para uma floricultura, por exemplo, para um supermercado, para algum lugar para poder ser vendidas aí, né, para o pessoal, geralmente muitas dessas pessoas, né, que pegam elas, levam para as floriculturas e tudo mais, acabam exagerando nas regas, porque elas não vão ter a frequência correta de rega que elas teriam lá no cultivo comercial, onde elas estavam sendo criadas, né, desde pequenininhas. Então, muitas vezes a gente já compra elas apodrecendo exatamente por isso. Elas vão para a floricultura, vão para o supermercado, e aí elas acabam apodrecendo porque eles molham mais, não segue a frequência certa, não está num cultivo climatizado
climatizado, não tá tudo organizado, entendeu? Então é muito importante vocês observarem as raízes exatamente por isso. Então vocês vão estar comprando, replantando o mais rápido possível para suas orquídeas não morrerem, entendeu? Então muita gente acaba falando, né? Por isso que eu gravei esse vídeo, que eles plantam para poder matar as plantas e a gente ficar sempre comprando, mas na verdade não. É totalmente diferente os dois jeitos de cultivar, né? O comercial com o doméstico, e é por isso que muita gente perde as suas plantas, porque quando chega na casa da gente não tem as estufas climatizadas, não tem controle de rega, não tem controle de umidade, e é exatamente por isso que elas acabam morrendo. Então comprou, sempre que você comprar, vai lá e replanta. Gente, nunca deixa nesses substratos, porque igual eu falei, eles sempre vão vir com alguma coisa que vai manter mais umidade, tá? Eles podem até, às vezes, a gente olha assim no vasinho, por fora tá uma casca de pino super novinha, super bonitinha, mas no miolinho ali, ó, vai ter alguma coisa, né, que vai ficar sempre encharcada, exatamente para elas aguentarem, né, a umidade aguentar aí a frequência de regas, os dias que elas ficam sem ser molhadas, né, lá onde elas são criadas desde pequenas, tá? Então é muito importante isso, comprou, replanta, porque senão você perde a sua planta, e não é, né, de propósito aí, é porque muita gente não sabe, muita gente nem explica, né, que precisa ser feito isso aí quando a gente compra. Por isso que sempre quando eu compro uma orquídea, mesmo que esteja florida, eu corro lá e replanto, porque se a gente deixa, morre muito rápido e muito fácil, né? Então, ó, a gente retira simplesmente todo o substrato, né? Depois que ela chega aí, eu gosto de fazer isso o mais rápido possível, nem espero acabar a floração, porque se a gente espera, pode acabar que quando terminar a floração, ela já apodreceu as raízes, e aí, depois disso, eu já corro, né, e faço o plantio. Aí vocês podem ver aqui no meio, ó, tá uma fibra de coco que tá mantendo muita umidade, então sempre nesse miolinho aqui, principalmente, vai vir ou esfagno, ou aquelas espuminhas que ficam bastante aqui no meio. Então é bem importante replantar o mais rápido possível, limpar todo o substrato. E uma coisa também importante aí para vocês, não lava, tá? Então sempre que você for replantar uma orquídea, simplesmente limpa as raízes aí, e o jeito que der para limpar tá bom, tira o substrato velho, faz o plantio, porque se você lava, você tira aí os fungos, né, que são benéficos para o enraizamento, e provavelmente a sua planta vai demorar um pouco mais para se recuperar, para se enraizar aí, tá bom? Na maioria dos casos, elas já vêm em vasos do tamanho ideal, então simplesmente a gente precisa só trocar o substrato, né? A não ser que o vaso esteja muito apertado, muito pequeno, ou então muito grande, pode acontecer isso também. Se você vê que o vaso está gigante, coloca num vaso menor, tá? Se você vê que o vaso não tá muito grande nem muito apertado, pode até plantar no mesmo vasinho. O único problema é aquilo ali, ó, o substrato. Olha só para vocês verem, gente, a situação que veio o substrato dessa planta. Primeira vez que vem nessa situação horrenda aqui, ó. Tá vendo? E se a planta ficar aqui, ela vai morrer assim em uma semana, né? Um dendróbio, um híbrido aí, uma planta que não gosta de muita umidade. Então isso aqui é simplesmente uma sentença de morte para a planta se ela ficar desse jeito aí, né? Principalmente pegando chuva. E quando a gente cultiva as nossas orquídeas no substrato que a gente já é acostumado, por exemplo, eu tenho algumas sem substrato, algumas no tronquinho, outras no carvão. E aí se eu molho essa planta do mesmo jeito que eu molho aquelas, eu vou matar essa aqui muito rápido. Por quê? O substrato que eu utilizo seca rápido demais, então dia sim, dia não, eu tô molhando, né? E esse que ela vem aqui, isso aqui demora mais de uma semana para molhar, né? Assim, e também a gente não pode encharcar demais esse substrato, porque senão ele não vai secar tão cedo. Por isso que é bem importante isso, tá? Geralmente nas estufas que elas ficam, né? Elas têm mais essa umidade ambiente que já ajuda a umedecer esse substrato sem exagero e não causa a morte da planta lá, né? Porque tá tudo organizadinho, tem todos os nutrientes em dia, tudo organizado, então ela não morre. Aí ela vem para casa da gente, a gente não segue os cuidados, a gente não replanta, deixa onde veio. O celular não tá focando direito hoje, né? Mas enfim, deixa onde elas vieram, no substrato que veio, e aí em uma semana, assim que acaba a floração, a planta já tá debilitada, já tá sem raiz e acaba morrendo, né? Então observem isso, comprou, replanta, tá bom? E evitem comprar orquídeas que estão muito enterradas no substrato, porque pode ser que ela já tenha apodrecido o rizoma, e isso não deixa a planta desenvolver, ela vai acabar morrendo. Então, vocês podem ver, essa aqui estava um pouco enterrada, aqui, ó, tá amarelado, tá vendo? Porque abafou o rizoma, o substrato. Então, o substrato sempre tem que vir abaixo do rizoma, só nas raízes. Se você vê uma planta muito enterrada, não evita, né, tá pegando esse tipo de planta aí, porque dependendo do tempo que ela tá enterrada naquele substrato, ali no pezinho dela já pode ter apodrecido, já pode ter morrido, tá bom? Então, aí uma explicação
do que muita gente tem dúvida, né, se é realmente isso, e na verdade, igual eu falei, não, tá bom? Simplesmente o jeito de cada um cuidar é bastante diferente um do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar replantando ela mesmo florida, não tem problema, tá bom? Vou limpar, terminar de dar uma limpezinha aqui nas raízes e a gente segue aí pro plantio dela para vocês verem, né? O que a gente tem que estar fazendo sempre aí que comprar uma orquídea para não acabar perdendo ela, tá bom? Então, gente, ó, vamos lá. Já dei uma limpadinha nas raizinhas dela, vocês podem ver, ainda fica com um pouco de substrato, mas vocês podem ver que eu tirei praticamente tudo, né? Fica só mais com essa corzinha aí mesmo, mais amarronzada, mas isso não tem problema. O que importa é você tirar o substrato velho e tá perfeito. Essa aqui eu vou fazer um tipo de plantio acoplado. Então o que eu faço? Eu posiciono a planta, eu tenho que ver onde é a frente e onde é a traseira dela. Geralmente a frente, quando a gente compra, é a que tá florida. Então, ó, eu coloco ela aqui no cantinho, posiciono essa frente dela que tá florida, tá vendo? Ó, ela vai encostar no tronco e vai ficar posicionada para onde tem mais espaço para ela crescer. Depois que eu fiz isso, eu simplesmente vou amarrar ela nesse tronquinho. Então, primeira coisa, a gente vai fazer um plantio como se fosse um tronco, né? Pegou, posicionou, fixa ela bem. Olha só, depois que vocês fizeram o plantio, tá vendo? Não precisa colocar nada nas raízes desse jeito, tá, gente? Então, ó, simplesmente a parte mais antiga na beiradinha do tronco, a parte onde tá florida, onde saem os brotos novos, virado para onde tem mais espaço para crescer. Eu vou estar utilizando esse vasinho, que ele é mais abertinho e vai ficar melhor pra gente posicionar. E aí, simplesmente, a gente coloca desse jeito, ó, um jeito legal de fixar, deixar a planta bem firme. E agora, a gente só completa aqui com substrato. Então, eu vou estar utilizando carvão puro, né? Se você não gosta de carvão, pode usar brita, pode usar o substrato aí da sua preferência, tá? Então, ó, posicionei ali, coloquei um pedaço maior de carvão ali atrás do tronquinho e a gente simplesmente vai completar ela aí com o substrato, né? E aí a gente faz um tipo de plantio acoplado que a gente não vai precisar ficar trocando ela de vaso muitas vezes, né? Porque o que acontece? Ela vai emitir algumas raízes aqui nesse substrato, porém ela vai ter todo esse tronco para crescer. Então vai ficar muito tempo ela desenvolvendo, ela vai ter tanto raiz aqui dentro para pegar a umidade que está dentro do substrato, quanto raízes aqui fora para poder pegar a umidade do ambiente. Então é bem legal esse tipo de plantio, eu gosto bastante, eu acho muito bonitinho, né? Plantar desse jeito. E ó, simplesmente isso, fixou ela no tronquinho, amarrou ali, né? Colocou o substrato, não coloca em vaso grande demais. E tá feito aí o nosso plantio. Como ela tá com a haste, ela tá meio gangorrando para os lados. O que eu vou estar fazendo? Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Eu vou pegar a madeirinha que vem com ela, né? Amarrada ali para segurar a haste. E aí eu vou colocar nesse cantinho aqui. Como é um plantio acoplado, né? Isso aqui vai segurar bem fácil, tá vendo? O tronquinho ali ajuda a segurar esse outro aqui pra gente amarrar a haste dela. E aí agora, ó, simplesmente, vocês podem colocar aquele arame também que eu ensino, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Pegou aqui, amarrou a haste, porque ela pesa. Então, mesmo a gente fixando ela ali, ela pode ficar gangorrando de um lado para o outro. Tá vendo essa manchinha branca aqui, ó? E essa manchinha aqui, amarelinha na verdade, né? É por causa do excesso de umidade que o substrato estava mantendo. Então, fica de olho. Depois que fez o plantio, olha só, vocês vê se a planta não tá caindo para os lados. Vocês podem ver que ela ficou bem firme, né? Tá bem fixada aí. E tá feito o nosso plantio acoplado, né? Um tronquinho aí no vasinho. Eu acho muito bonitinho esse tipo de plantio. Como as raízes não apodrecerem, a gente não cortou as raízes tudo, ela vai se manter florida por mais tempo. Isso não tem problema. Igual aquele oncidium ali que eu fiz o replante do mesmo jeito e até hoje tá florido. Ele tava até apodrecendo a haste, né? E tá floridinho ali até hoje, e simplesmente fazendo isso a gente já adequa ela ao cultivo doméstico que a gente é acostumado, né? E evita que ela acabe morrendo devido ao substrato que elas vêm quando a gente compra elas aí. Uma outra coisa que eu já estava esquecendo de falar para vocês, para fixar melhor esse tronquinho que a gente amarrou aqui, caso vocês utilizem ele, pega um aramezinho e amarra ele no tronco que a gente plantou a orquídea, entendeu? Porque aí a gente vai conseguir fixar ele e ele não vai ficar caindo para os lados, ó. Pegou um aramezinho, amarrou ali, ele vai firmar muito mais e vai ficar muito mais fácil aí, né? De a planta ficar mais firmezinha no vaso aí e não ter nenhum tipo de problema. Vou terminar de amarrar aqui e a gente encerra o vídeo.
Então, pessoal, olha só, já terminei, a plantinha tá ali, olha só que gracinhas, florzinhas, não precisa cortar, né? Já tá bem fixadinha aqui no nosso tronquinho, substrato trocado, tudo ok, né? Igual eu falei, tudo adequado aí no nosso tipo de cultivo e tá perfeito. Depois disso, você consegue salvar a planta, consegue ter um bom desenvolvimento e vai evitar aí, né, com que as raízes apodreçam. Então, sempre que você comprar uma orquídea, lembre-se disso. Cultivo comercial, onde elas foram criadas aí, é totalmente diferente do nosso cultivo doméstico aí, né, na casa da gente. Por isso tem que fazer essas mudanças o mais rápido possível, porque senão a planta não vai manter a beleza, né, com que ela vem aí dessas estufas e tudo mais, tá bom? E igual eu falei, substrato, cada um escolhe o seu, desde que não mantenha muita umidade, porque a gente trocou ela de substrato exatamente por isso, né? Então, eu utilizo carvão, você pode utilizar o substrato que você é acostumado aí no seu cultivo, brita pura, carvão e brita, casca de pinos, carvão e brita, isso aí fica a critério de cada um, né? Eu geralmente sou acostumado com esse tipo de substrato, principalmente ele ajuda muito nesse primeiro momento fazer a planta enraizar mais rápido, né? E aí, como sempre, vocês podem estar pegando preguinho enferrujado, colocando ali no meio das raizinhas, tá perfeito, vai acelerar ainda mais o desenvolvimento da planta, tá bom? Então é isso, né? O vídeo de hoje era esse, só para explicar para vocês mesmo por que ela sempre vem em substratos horríveis. E tá aí a explicação, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, pessoal!